Questão número 5, letra correta, letra C. A questão número 6 diz assim: o processo de favelização das cidades realiza-se em virtude... Aí temos letra A, da urbanização mal planejada ou desordenada, da falta de emprego, da ausência de espaço nas cidades ou da carência de recurso público. Bom, a favelização, bem nós sabemos, né, ela se realiza em virtude de quê? Claramente, né, do mau planejamento, né, da cidade. Não há uma gestão para todos, né, mas apenas para alguns. Então, esse crescimento da cidade é um crescimento o quê? Desordenado. Então, questão número 6, letra correta é a letra A. Vamos à questão número 7, que diz assim: a América Latina intensificou sua urbanização a partir da segunda metade do século XX. Tal processo que se caracterizou-se, letra A, pelas migrações em massa das populações mais pobres de países subdesenvolvidos. Letra B, pelas baixas condições de vida da maior parte da população no espaço das grandes cidades. Letra C, por ter sido um processo lento, gradual e planejado, ou por refletir os avanços econômicos e os sucessivos crescimento das riquezas produzidas por nações como o Brasil e a Argentina. Bom, a gente vê então que claramente, né, quando ocorre essa urbanização no século XX, ela se dá justamente por causa de quê? Da baixa condição de vida da população, né, que vai buscar, saindo do campo, na cidade, melhores condições de vida. Então, a letra 7, a questão número 7, a letra correta é a letra B. Vamos à questão número 8. A questão número 8 é para marcar falso ou verdadeiro. E a questão diz assim: o processo de urbanização está diretamente ligado à industrialização das sociedades. Percebe-se tal afirmação no fato de cada uma das sucessivas revoluções industriais terem sido acompanhada por sucessivas explosões demográficas ou populacionais em diversas cidades do mundo. Sob o processo de urbanização associado à industrialização, julgue a afirmação abaixo V para verdadeiro e F para falso. Então vamos a 1. A primeira revolução industrial foi caracterizada pela forma democrática com que ocorreu, distribuindo-se por todos os grandes países do mundo que passaram por acentuados índices de urbanização das suas cidades. Bom, essa aí ela é falsa. Por quê? Porque a Revolução Industrial, né, ela não se dá de forma democrática. Né? Então, o que acontece? Então, ela caracterizou-se, né, na maior parte do mundo, uma grande diferença entre os países, né, que participaram da primeira Revolução Industrial, há muito tempo atrás, né, e os que não participaram logo no início, né, que veio uma revolução tardia. Né? Na verdade, nós participamos de um outro momento, né, pós-Segunda Guerra Mundial. Então, essa primeira aí é falsa. Vamos a 2. A urbanização é um processo mais recente nos países subdesenvolvidos, em virtude da industrialização tardia de suas economias. Exatamente, né? Os países subdesenvolvidos eles tiveram um processo de industrialização tardia que veio favorecer, atrair um processo de urbanização cada vez maior, principalmente nos países subdesenvolvidos, período pós-Segunda Guerra Mundial. E a 3 diz assim: a terceira revolução industrial foi a grande responsável pela urbanização de países subdesenvolvidos, pois possibilitou a presença de indústrias estrangeiras nesses países e elevou o índice de pessoas em busca de emprego nas cidades. Sem dúvida nenhuma, né? O Brasil, por exemplo, os países da América Latina e outros países subdesenvolvidos, eles só participaram da terceira revolução industrial, né? A partir de 1945, né, desse processo, esse desenvolvimento, né, industrial aqui, favorecido principalmente pelas chamadas multinacionais, que são as indústrias estrangeiras, que têm valores, né, milionários, às vezes até bilionários. Então, como é que ficou aí? Ficou F, V e V na questão número 8, tá ok? Vamos para a questão número 9. A questão número 9 diz o seguinte:
O processo de urbanização ocorre a partir de fatores atrativos e repulsivos. Preencha a segunda coluna, eu coloquei a coluna abaixo, né? Se vocês observarem aí, né? Não coloquei ao lado, né? Então preencha a segunda coluna com base na primeira, identificando quais fenômenos enquadram-se nessas duas categorias mencionadas. Ok? Então vamos lá. Nós temos aí na coluna 1 o fator repulsivo e o atrativo. E na coluna 2, para a gente preencher ele aí adequadamente. Então vamos lá. A concentração fundiária é o quê? É um fator repulsivo ou um fator atrativo? A concentração fundiária é um fator repulsivo, né? Porque ele acaba impedindo que as pessoas que têm pequenos lotes de terra, geralmente agricultura familiar, possam permanecer ali, né, por falta de ajuda, né, assistência técnica. Então, essa concentração fundiária ela acaba expulsando as pessoas do campo para a cidade, né? Então, intensifica o processo de urbanização. Já de baixo, a industrialização. A industrialização é um fator repulsivo ou atrativo. A industrialização, claramente, é um fator atrativo, né? Os países subdesenvolvidos, né, tanto quanto os desenvolvidos também, primeiramente, é claro, eles se industrializaram e, à medida que foi industrializando, as pessoas saíram do campo para a cidade. Então, ele acabou atraindo pessoas para ali. Então, industrialização é um fator atrativo, ok? Na outra, oferta de empregos urbanos. A oferta de emprego, é óbvio que ela acaba atraindo um número grande de pessoas que desejam melhor de condições de vida. Então, ela é claramente um fator atrativo. Então, número 2. E, por último, modernização do meio rural. Modernização do meio rural corresponde ao quê? Aplicação cada vez mais moderna de técnicas agrícolas. Né? É praticamente onde faz a substituição das pessoas que trabalham usando mão de obra, né, muito numerosa, por máquinas que fazem um trabalho de maneira muito rápida e de maneira eficiente. Então, ele é um fator o quê? Repulsivo, tá ok? E a questão número 10 diz assim: os novos movimentos sociais constituem o Brasil no século XXI. As lutas contra o desemprego, a pobreza, o machismo, a homofobia, o racismo, o descaso em relação ao meio ambiente, salários desiguais e outros problemas impulsionam as mobilizações de grupos distintos historicamente negados e que passaram a reivindicar seus direitos. O assunto é correto afirmar que... Então, a gente vai marcar aí a alternativa que está correta. Então, vamos a A ineficiência da garantia de direitos fundamentais no Brasil impulsionou indígenas, quilombolas, mulheres, negras e negros homossexuais, jovens, deficientes, idosos e outros a se mobilizar para combater a exclusão social. Bom, como nós vimos claramente, né, existem muitos movimentos sociais, tanto no Brasil como nos países subdesenvolvidos. Nós trouxemos para vocês no texto que foi conferido na nossa aula, que esses direitos fundamentais que historicamente foram negados a esses grupos, né, indígenas, quilombolas, né, negros, homossexuais, eles se mobilizam para combater justamente a exclusão social para que eles possam ter seus direitos, né, seus privilégios, seus direitos atendidos, tá ok? Então, a letra correta da questão número 10 é letra A. Tá ok, pessoal? Então, ficamos por aqui. Qualquer dúvida, nós podemos falar-nos online na próxima aula, tá ok? Fique com Deus, um grande abraço.